você está ou irá fazer um TCC, dissertação, tese, artigo acadêmico e já tá cheia de ter muita dor de cabeça e muita perca de tempo? Então fica nesse vídeo porque eu vou te ensinar a fazer esses trabalhos 3 vezes mais rápido, dor de cabeça free e principalmente com uma qualidade extraordinária. Fica até o final. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, meu nome é Lari Teófilo. Caso você ainda não siga o canal, já aproveita pra seguir e dá muito like nesse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar na prática. Eu tenho aqui todos os softwares abertos, eu tenho aqui todas as ferramentas que eu utilizo abertas, que envolve sim a utilização de ferramentas gratuitas e simples de usar, que eu vou te mostrar a fazer hoje, tá bom? Afinal, a tecnologia tá aqui ao nosso favor e a gente não precisa estar fazendo uma tese, um artigo de uma forma arcaica até, se a gente tem essas ferramentas que podem nos ajudar a fazer com muita maior otimização de tempo. Só me introduzindo aqui pra você, eu e meu namorado temos esse canal onde a gente compartilha muito sobre a vida de empreendedores e estudantes de mestrado. A gente faz mestrado na Dinamarca atualmente. E o nosso mestrado, a nossa tese, está sendo feita em inglês. Porém, tudo que eu vou colocar aqui pra você, você consegue fazer em português, eu vou traduzindo, vai dar certo. Fica tranquilo que eu planejei tudo bonitinho pra você conseguir entender direitinho. Eu não quero perder muito tempo nessa introdução, portanto, vamos direto ao vídeo, depois a gente conversa. O maior erro que eu vejo as pessoas cometendo ao criarem um trabalho acadêmico, vou resumir em trabalho acadêmico, pode ser qualquer trabalho acadêmico, é a falta de planejamento. Isso faz com que as pessoas não só procrastinem, como também não tenham a noção de quanto tempo exige cada uma das tarefas, subestimem algumas das tarefas e cheguem no último mês, no mês final, para entregar aquele trabalho e essa pessoa fique louca, cheia de ansiedade, dor de cabeça. Já aconteceu comigo, by the way, porque tem que entregar e tá tudo atrasado, não tá correndo como planejado e ninguém merece sentir isso. Por isso eu descobri uma ferramenta maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês, que é um Gantt chart, que é basicamente, você tem disponível tanto em softwares online que fazem isso, mas são pagos, quanto você tem disponível no próprio Excel. Eu vou deixar um template gratuito aqui embaixo, eu espero que eu consiga deixar aqui pra vocês, tá? Na descrição pra vocês baixarem. E com certeza, se vocês procurarem no Google, se eu não me engano é gráfico de Gantt, tá? Vocês vão encontrar em português também. E basicamente isso é um planejador de tarefas. É tanto usado por empresas quanto usado por estudantes. Para qualquer projeto que você for fazer na sua vida, você pode usar essa ferramenta. Eu não vou me prolongar muito nela, porque eu tenho muitas ferramentas pra mostrar pra vocês, então vou ser resumida. Mas basicamente aqui você pode dividir. Eu vou falar do exemplo da minha tese, como eu estou fazendo, e aí você leva pro seu trabalho, tá? Que é mais fácil. Então eu e o Hugo, a gente tá fazendo a nossa tese junto. Eu sou mais a parte de planejamento da coisa, por isso que eu tô nesse vídeo sozinha. E o Hugo é mais a parte de execução da coisa. É assim que a gente tá organizando. Então a primeira coisa que a gente fez foi dividir a nossa tese em 4 fases, certo? Pra gente isso fez sentido. A primeira fase é o planejamento e a revisão de literatura. Então na nossa tese a gente tá fazendo uma análise onde nós precisamos de dados secundários, então a gente fez uma revisão de literatura aprofundada. Eu vou ensinar vocês a fazer isso de uma forma muito fácil, revisão de literatura. Fica até o final, tem muita ferramenta. Depois, a segunda fase é a captação e a análise de dados para a nossa análise qualitativa. A gente fez uma série de entrevistas. A terceira fase é realmente escrever metodologia, conclusão e introdução. Sim, a introdução deve ser escritas no fim, portanto, se você estiver tentando escrever no início e der um bloqueio criativo, é normal que isso aconteça. Você ainda não sabe aonde o seu trabalho vai no início, então deixa isso pro final. E por fim, é a preparação para a apresentação oral, para a defesa da dissertação ou da tese. Eu faço com o Hugo na Dinamarca, lá eles chamam de tese, em Portugal é dissertação, tanto faz, tá? Dá no mesmo. E baseado em cada uma dessas principais fases, eu coloquei tarefas a serem realizadas com datas e quem ia realizar cada uma das tarefas. Data para começar e data para terminar. E no Gantt a gente consegue escrever quantos % daquela tarefa já foram realizados. Por exemplo, se vocês verem aqui, lá na segunda semana tinha uma revisão de literatura que foi para ser feita por mim, certo? Como vocês estão vendo. E eu coloquei que tá 75% pronta, não tá 100% pronta. Por que isso? Porque não ficou do tamanho que eu planejei que ficasse. Então, se eu sei que a minha tese, ela tem que ter 200.000 caracteres sem espaço, é uma tese curtinha, tá? Na Dinamarca. Então, eu fiz um cálculo de quanto mais ou menos eu preciso escrever em cada uma das coisas. E deu que eu tinha que escrever em média 16.000 caracteres para cada um dos 4 tópicos que a gente fez na revisão de literatura. Eu escrevi 10.000 para isso, então eu coloquei 75%. Se no final precisar de caracteres, eu volto para cá e completo. Ok? Então a gente escreveu cada uma das coisas, criar o índice, criar o próprio Gantt chart, ler os artigos, escrever cada um dos tópicos. Segunda fase, captação e análise de dados. A gente colocou contatar os entrevistados, entrevistar, transcrever e traduzir, porque a gente tem que traduzir. A gente
faz entrevista em português e traduz para inglês, no nosso caso, organizar as linhas de pensamento, enfim, cada uma das etapas foi sendo colocado quem tinha que fazer a atividade, a data para entregar, a data para fazer. Isso foi feito lá no início. E a gente fez isso, inclusive, só para vocês terem noção, a gente se atrasou 3 semanas por causa do nosso trabalho. A gente tem uma empresa de cursos e mentorias online, inclusive aqui você pode conferir o nosso podcast, tem conteúdo gratuito toda semana para você criar a vida e carreira dos seus sonhos, é top, então vai lá conferir. Então a gente acabou atrasando 3 semanas, se vocês até forem dar uma olhada aqui nas datas, vocês vão ver que a gente atrasou, porque a gente não tocou na tese por 3 semanas. Mas mesmo assim, a gente tá com o coração tranquilo, porque a gente planejou esse Gantt chart de uma forma que a gente terminasse a nossa tese 1 mês e meio antes da data prevista. E a nossa tese tem que ser escrita em 5 meses. Então, a gente está bem tranquilo em relação às datas, porque mesmo que a gente atrase, como aconteceu, a gente continua adiantado. E esse é o segredo de quando você for fazer essa etapa. Faça de uma forma que mesmo que você atrase, você continue adiantado. Então, planeje tudo pra você fazer antes. Se sobrar tempo depois, top, tá de férias mais cedo. Se não sobrar, você não fica desesperado, preocupado com o que vai acontecer. Essa é a primeira ferramenta que eu tenho pra te passar. Agora vamos para a segunda ferramenta que eu tenho para te passar, e essa transformou a minha vida. Eu fiz umas pesquisas para um pessoal que estava fazendo doutoramento de como é que eles organizavam as citações deles, porque se no mestrado é difícil, imagina no doutoramento, né? Realmente deve ser complicado. E eu vi vários vídeos e eu resolvi criar o meu próprio método de como fazer isso, e esse método facilitou. Gente, vocês não têm noção de como facilitou a minha vida. Porque o que é que acontece quando a pessoa está escrevendo um trabalho acadêmico? Ela vai lá, coloca o Word aqui de um lado, coloca o artigo aqui do outro, vai lendo o artigo, já escrevendo no Word, ao mesmo tempo já referenciando e ao mesmo tempo já parafraseando tudo junto, tudo misturado, e isso dá uma dor de cabeça terrível, terrível. Assim, eu nem imagino a dor de cabeça que dá, porque eu nem me dei o trabalho de fazer desse jeito, que eu sabia que eu ia endoidar. Portanto, eu já fiz de uma forma muito organizada e zero dor de cabeça, assim, é muito fácil de fazer dessa forma. Fica ligado como é que é. Primeiro, você vai na sua biblioteca online. Quase todas as universidades têm uma biblioteca online que vão te dar acesso para você encontrar os seus artigos. Senão você vai no Google Acadêmico e você vai lá ler o seu artigo, certo? Você dá uma vista de olhos no seu artigo, introdução, olha, esse artigo é legal, porque você não precisa ler o artigo todo para saber se ele é legal. Com a introdução e com o abstrato você já consegue saber se ele é útil ou não, tá? E com a conclusão. Viu que o artigo é legal? Agora você vai escolher ele para ser um artigo que você vai ler por completo. Então você vai baixar ele pro seu computador, certo? E vai criar uma pasta com artigos que tem que ler. E aí você vai primeiro separar um dia na sua vida, lá no Gantt chart, separa um dia para escolher quais os artigos são úteis. Então você vai dar uma vista de olhos em vários artigos e baixa todos os que são úteis para uma pasta no seu computador. Eu vou até mostrar essa pasta aqui para vocês. Vocês estão vendo? Articles. Tá aqui. E nesses daqui que são úteis, eu separei por bolinhas, mas isso eu nem vou entrar em detalhes por causa que é só os que foram mais úteis e menos úteis. Eu separei por cor. Aí já eu sendo um pouco paranoico. Tá com todos os artigos lá? Foi um dia de trabalho seu. Em um dia de trabalho você já conseguiu pegar os artigos base. Nesses artigos base, talvez sejam uns 10 artigos, não vão ser muitos artigos, tá? Vai ser os artigos base. E aí você vai começar a ler esses artigos. Quando você for ler esses artigos, você vai fazer o seguinte. Tu viu uma frase que tu pode usar no teu trabalho? Tu vai copiar e colar essa frase aqui no teu Excel. Copy paste, Larissa. Eu vou parar de ver esse vídeo nesse momento. Tá doida? Calma. Tu não vai fazer nada copy paste no trabalho, que eu não sou doida pra te mandar fazer um copy paste no trabalho acadêmico. Pelo amor de Deus, né, gente? Não. Mas faz copy paste nesse momento inicial. Okay? E onde é que você vai colocar? Como é que você vai fazer essa organização? Nesse Excel, como vocês conseguem ver aqui, tá em inglês, mas eu coloquei aqui em português também. Ele é dividido em algumas tabelas, certo? Primeiro vamos aqui embaixo. Como vocês estão vendo, aqui embaixo eu coloquei Don't know yet where to put, que são as citações que eu encontrei, que eu não sei exatamente onde eu vou colocar elas no meu trabalho. Então, no meu trabalho eu tenho 4 capítulos de revisão de literatura, cada um tem um tema, e eu sei que se eu encontrar uma coisa sobre equilíbrio vida-trabalho, que é um dos temas que eu falo na revisão literatura, tô fazendo um trabalho sobre equilíbrio vida-trabalho em meio de Covid para empreendedores, enfim. E esse é um dos temas. Então, se for sobre equilíbrio vida-trabalho, eu vou colocar aqui na minha planilha da equilíbrio vida-trabalho. Se eu encontrei uma informação sobre a pandemia do Covid, eu vou colocar na minha outra planilha, que é sobre o Covid. Se eu encontrei uma coisa que eu vou usar na metodologia, eu vou colocar na pasta da metodologia. Então, já organizei as pastas dentro do Excel de forma que eu não endoide, que fique tudo organizado e eu sei o que é que vai estar em cada lugar, que é aqui embaixo. Basta você colocar aqui embaixo, você vem mais e você adiciona uma planilha, certo? E dentro de cada uma dessas planilhas, eu organizei da seguinte forma. Na primeira coluna, eu coloquei referência. Então, quando eu tô lendo uma coisa, a minha biblioteca online, ela já me permite copiar a referência automaticamente, no estilo de Harvard, que é o estilo que eu vou usar, tá? Que é o estilo que a minha universidade obriga na Dinamarca. Eu estudo na Dinamarca com o Hugo, mas a gente mora em Portugal.
Tá, por causa do Covid a gente voltou pra Portugal. Inclusive, se quiser aprender a estudar em Portugal, na Dinamarca, em vários outros países, vem aqui embaixo que a gente já morou em um monte de lugares, a gente ensina como fazer intercâmbio nesses lugares sem ter que ser rico. É nóis, bora lá. Então aqui você vai colocar referência. Ai, Larissa, mas o meu software da minha universidade, a minha biblioteca não tem isso de referência automática. Então você já vai organizar a referência da forma final, da forma que vai ficar lá na tua bibliografia, ok? Então é o quê? É o primeiro nome do autor, segundo nome, data, título, você já vai organizar isso. E já vai colocar aqui. A primeira coisa que você vai fazer é colocar a referência daquele copy-paste que você fez, ok? De onde ele tá. Senão você vai ficar louca no final do trabalho tentando encontrar as referências todas. E vai ser uma dor de cabeça enorme que você não precisa passar por ela. Depois, você tem aqui, do lado, na segunda coluna, um resumo. E o que é esse resumo? É o resumo dessa citação que você acabou de colocar. Então, por que essa citação é útil? O que é que essa citação fala, resumidamente? Você coloca aqui, tá? Depois você tem a terceira coluna, que é a citação em si, copy-paste, tá? Não vai precisar mudar ainda. Depois você tem a quarta, que é a parafraseação, e a gente já vai falar sobre isso. Você tem a quinta, que são notas, anotações que você queira fazer sobre aquilo, ou referência cruzada, não sei se essa é a tradução de cross-reference. Coloca o que você quiser nessa parte, as suas anotações tá ali, ok? O importante é essas 4 primeiras. Fui lá, fiz o copy-paste daquela informação que eu achei importante aqui em citação e coloquei a referência. Vou escrever um resumo, por exemplo, nesse primeiro eu escrevi aqui uma citação que falava sobre a pandemia, certo? Voltada ao equilíbrio vida-trabalho. Eu tô na parte do equilíbrio vida-trabalho. Então aqui no meu resumo eu coloquei, mencionou a pandemia. Na minha linha de organização eu já consigo entender o que aquilo significa. Significa que quando eu estiver falando do equilíbrio vida-trabalho na pandemia, eu posso usar essa citação parafraseando ela, ok? E a gente já vai falar sobre parafraseação, porque também tem um software pra você fazer isso mais rápido, não ter que fazer mão a mão. Na verdade tem vários. Eu amo tecnologia. Ai, tecnologia é mesmo incrível. E aí você vai fazer isso com todos os artigos que você baixou, nessa linha de raciocínio, ok? Então, organiza lá embaixo os capítulos que você tem, ou as diferentes partes do seu trabalho, ou linhas de raciocínio do seu trabalho, e organiza em referência, resumo, citação, parafraseação e notas. E aí você vai colocando tudo. E joga tudo aqui. Não se preocupa com parafrasear nada pra já. Só joga os copy-paste. Aqueles 10 primeiros artigos que você baixou, 12, sei lá, 8, você lê todos eles e todos os copy-paste que você achar interessante, você taca pra cá, escreve um mini resumo de 3, 4 palavras, faz o copy-paste da referência, que você já vai ter, depois a referência dos 10, e coloca aqui. Isso talvez te ocupe no máximo uns 3, 4 dias de trabalho, ok? Tá, Laísa, mas 10 artigos é muito pouco. O que é que eu vou fazer agora? Agora você vai ver a bibliografia daqueles 10 artigos que você encontrou e você vai fazer esse mesmo processo com os artigos que estão naquela bibliografia. Se o seu trabalho for um trabalho que exija isso, se for um trabalho que não exija muita referenciação, tá de boa na lagoa. Mas se for uma tese, como é o meu caso, você vai ter que ter bem mais do que 10 artigos. Então, nesse caso, você vai lá na bibliografia daqueles artigos principais que você achou e vai lendo e vai fazendo esse mesmo esquema de copy-paste, copy-paste, copy-paste. O copy-paste pode te demorar umas 2 semanas, 1,5 de trabalho para fazer copy-paste de tudo, de todos os artigos que você encontrar interessante sobre aquele tema que você tá fazendo. E é só copy-paste, é dor de cabeça zero. É só você ler, achei interessante, botei aqui copy-paste, ok? Acabei o copy-paste, Larissa. O que é que eu vou fazer agora pra transformar isso realmente num trabalho? Porque eu ainda não escrevi nada, ainda não tá nada escrito. Isso é uma mania das pessoas, né? De achar que pra você tá fazendo um trabalho de uma tese, você tem que estar lá no Word escrevendo desde o início. Não, isso é o maior erro que você pode cometer. Escrever lá pro final, escrever não é agora. E você não vai escrever num documento só todo o seu trabalho, porque você vai endoidar. Você vai fazer por partes, por etapas. E tudo isso tem que ser planejado lá no início no Gantt, pra você não perder as datas. Ok, terminou essa parte? Eu esqueci de mencionar o que eu acho que é óbvio, que a primeira coisa que você tem que ter pronta é a sua research question, a sua pergunta de pesquisa, né, o que você vai pesquisar, e o índice. Então você tem que saber quais são os capítulos do seu trabalho, qual é a metodologia que você vai usar, se vai ser uma análise quantitativa, qualitativa, se você vai usar um SPSS, um software de análise de dados ou não. Enfim, você tem que ter essas coisas de trabalho prontas. Claro que depende, se você estiver fazendo um artigo de 5 páginas, esse processo vai ser bem mais fácil do que se você estiver fazendo uma tese ou uma dissertação, sei lá, de doutorado. Mas a técnica dá pra todos. Próxima etapa. No meu caso, que estou fazendo a tese em inglês, e eu sei que podem ter algumas pessoas aqui que também estão fazendo a tese em inglês, existe um software que se chama Grammarly. Provavelmente você já viu o anúncio dele no YouTube, talvez até tenha anunciado nesse vídeo, eu não sei, eu não escolho os anúncios. Mas o Grammarly, ele basicamente é a melhor ferramenta do mundo. Infelizmente eles ainda não têm em português, mas existem outras ferramentas em português. E todo texto que você escrever no Grammarly, ele vai te dizer exatamente o que tá errado. Por exemplo, aqui tem dizendo causes weight gain and disrupts hormones. Gera aumento de peso e bagunça teus hormônios. E eu coloquei uma vírgula depois do gain. E aqui o Grammarly tá me dizendo que é pra eu tirar essa vírgula. Ele botou aqui punctuation, pontuação, click to remove the comma. Então, clique para remover a vírgula. Cliquei e ele me removeu a vírgula. E ele faz isso com
todos os erros ortográficos. Aqui no meu and, por exemplo, tá dizendo que tem que ter uma vírgula antes do and. Então ele vai lá e ele te conserta, faz com que o teu trabalho tenha uma qualidade muito maior, principalmente se você estiver escrevendo uma língua que não é sua língua primária, isso é essencial. Mas se você estiver fazendo no Word, o Word ele tem as ferramentas de correção dele, já é muito bom, ok? Mas se você estiver fazendo em inglês, fica a dica, usa o Grammarly. Se você estiver usando o Grammarly, você vai abrir uma pasta no Grammarly e fica tudo salvo nas nuvens. Embora eu não confie, salvo no meu computador também, mas de boa. No caso, você está fazendo Word, é o mesmo esquema. Abre um documento de Word para cada capítulo, para cada tópico que você está escrevendo, tá? Tô escrevendo sobre a influência do Covid no trabalho das pessoas. Então, uma página é para isso. Tô escrevendo sobre o que é trabalhar por conta própria. Uma página é para isso. Um Word para cada coisa. Não misture todos os Words juntos. Um Word para cada coisa. Você vai no Word, você vai abrir o Word, você vai abrir aquele teu Excel com os copy-paste e você vai abrir uma ferramenta de parafraseação. Eu não queria te recomendar nenhuma em português porque eu não usei para saber se realmente é boa. Eu só sei que existem várias. Se você vier no Google escrever parafrasear software, você vai encontrar várias ferramentas de parafrasear. O que é parafrasear? É mudar aquela frase de uma forma que a frase não seja plagiarismo. E você pode fazer isso tanto você mesmo, fazer isso, ou usar um software, ou fazer o que eu faço, que é fazer você mesmo, fazer com o software e ainda procurar mais sinônimos, pra ter a certeza que não vai dar plagiarismo, porque eu sou psicopata nisso, eu não quero correr isso. Então o que é que você faz? Você vai abrir o seu Word, você vai abrir a ferramenta de citação. Esse vídeo vai ficar longo, porque é um vídeo com muita informação, tá, gente? Mas vale a pena você ver até o final, porque ainda tem muita ferramenta pra você. E você vai pegando esse seu copy-paste, você vai copiar, você vai levar pra ferramenta de parafraseação, você vai ver se ele fez alterações suficientes, você vai levar pro seu Word e você vai fazer mais alterações por cima daquilo e você já vai referenciar. Você tem que a referência que você vai colocar na bibliografia, então você não tem que se preocupar com a bibliografia pra já. O que você vai ter que fazer é fazer a referenciação. Então, por exemplo, você tem que colocar, no meu caso, eu tenho que colocar entre parênteses o nome do autor, o último nome do autor, vírgula, data. Então, de acordo com Francisco, 2019, entre parênteses, blá, 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 blá. Então, isso você já faz enquanto você tá fazendo esse processo, ok? E você vai escrever a sua linha de raciocínio. E por que esse Excel é tão útil nesse momento? Lembra aquele resumo que você fez? Então, você vai encontrar os tópicos que falam da mesma coisa. Por exemplo, no meu resumo eu encontrei vários artigos que falavam dos efeitos positivos de trabalhar de casa e vários artigos que falavam dos efeitos negativos de trabalhar de casa. Então, na partezinha do resumo, eu escrevi efeitos negativos de trabalhar de casa, efeitos positivos de trabalhar de casa. E nesse momento eu tinha tudo lá. Eu fiz Ctrl F no meu Excel, coloquei efeitos negativos e apareceram todos os efeitos negativos. Eu copiei, colei todos eles em uma ordem que fez sentido. Olha como o meu trabalho ficou muito mais fácil. Tava tudo aqui, não tinha que fazer praticamente nada, já tava aqui. Todos os artigos que tinham efeitos negativos estavam mencionados, agora era só juntar tudo numa ordem lógica. Mas o que tinha que ser dito já estava aqui, numa ordem lógica com minhas palavras e com a referenciação, certo? Isso é a parte que vai te demorar um pouquinho mais de trabalho. Não vou dizer quanto trabalho, pra mim foi umas 2 semanas, mais ou menos. Mas só pra você ver, se não fosse dessa forma, demoraria bem mais do que 2 semanas. E você vai fazer isso pra cada parte do seu trabalho. Agora eu vou te dar uma dica extra. Se você tiver que fazer transcrição de entrevistas, tem um software que vai te ajudar. O nome desse software é o transcribe.com. Ele tá em inglês, mas não tem nada pra ler aqui. Você tá vendo o software, não tem nada pra ler, só o que... Isso aqui é o que eu escrevi, né, no caso. Você que vai escrever. E esse software te permite transcrever a entrevista sem ter que tirar as mãos do teclado. O que é que acontece quando a gente tem uma entrevista? A gente tem um vídeo da entrevista, ou áudio da entrevista aqui do lado. A gente tem um computador com Word aqui do outro lado. E a gente vai escrevendo enquanto a gente vai ouvindo. E aí tem que pausar, tem que voltar, tem que pausar, tem que voltar. E tem que puxar para trás. Isso demora uma eternidade, gente. Vocês não têm noção do tempo que é perdido fazendo isso. E você não precisa perder esse tempo. Esse software... ele vai te fazer o seguinte: eu tenho aqui uma entrevista, você pode baixar a entrevista no YouTube e trazer pra cá no link privado, ou baixar diretamente pra cá. Ele é gratuito e ele é online. Tirei aqui o som pra vocês verem, mas tá aqui a minha entrevistanda falando. Enquanto ela tá falando, eu tô aqui escrevendo o que ela disse. Eu pauso, basta eu clicar Ask, que eu pauso, e quando eu voltar a clicar ESC para despausar, ele vai voltar atrás um pouquinho. Isso é fantástico, ele vai voltar atrás um pouquinho pra eu não perder o que foi dito e não ter que ser eu a voltar atrás um pouquinho manualmente. Porque você tem velocidade, você pode botar bem rápido, você pode colocar bem lento pra você escrevendo, não tem que pausar. Se você quiser botar em negrito, você clica Ctrl B e vai pra negrito. Se você quiser inserir o momento do vídeo que aquilo foi dito, Ctrl J, ele insere o momento do vídeo que foi dito aqui, ó, 1:45. Se você Ctrl B, agora tá em negrito, Ctrl B de novo, saiu do negrito, Ctrl I ficou itálico. Então tudo você faz aqui no teclado, você não tem que se preocupar em sair do teclado. Isso economiza muito mais do que 3 vezes mais rápido. Isso
Isso é fantástico. Então use essa ferramenta se você estiver fazendo transcrição de entrevistas e não confie em nada que tá nas nuvens. Salve sempre o seu computador também pra você não perder o seu... Na verdade, salve pra um HD, pra você não perder o seu trabalho, tá? E quando você fizer isso, você vai ter várias pastas, cada pasta com um tema. Mas todas as pastas, elas vão estar terminadas. Então, no final, você só vai juntar essas pastas num documento só, a tua referência já vai estar toda pronta. E outra coisa que é importante mencionar é que nesse teu Excel, quando tu usar uma citação, tu fizer a parafraseação e usar ela no trabalho, coloca ela em outra cor, coloca ela em vermelho, em verde, em outra cor, para você identificar que você usou ela. Então, que essa referência, ela tem que estar lá na bibliografia. Então, a tua referência já está pronta, as tuas citações já estão todas prontas, o teu texto, ele tá todo pronto, ele tá todo organizado, e no final tu vai lá e escreve a tua introdução e conclusão, e o teu trabalho vai estar muito mais eficiente, muito mais prático e muito mais rápido. Deixa eu te contar uma coisa. Eu te dei essas dicas, mas eu tenho muito mais dicas pra te dar sobre vários outros assuntos. Eu e o Hugo, a gente fez faculdade em marketing, estamos terminando um mestrado em negócios, estudamos em um monte de países ao longo desse tempo e a gente quer muito poder te ajudar, não só na tua vida acadêmica, como também a fazer intercâmbio, se for da tua vontade, a empreender. Então não fica só por esse vídeo. Se inscreve no canal, a gente também tem vlogs que a gente mostra o nosso dia a dia morando aqui em Portugal e viajando. A gente tem várias playlists com conteúdos incríveis de processo de candidatura, de bolsa de estudo para vários locais. Temos um podcast com conteúdos semanais, entrevistas maravilhosas e com várias dicas para você que quer trabalhar na internet. Assim você pode fazer o seu trabalho acadêmico enquanto você também tá trabalhando com a internet, não tem que sair de casa e você consegue administrar muito melhor o seu tempo. Então não fica por aqui, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa a gente continuar fazendo parte aí da tua jornada de alguma forma, porque vai ser uma honra pra gente ter na nossa família. E já comenta aqui embaixo quais outros vídeos você quer que a gente traga. Muito obrigada por ter visto até o final, espero de verdade que isso te ajude. E aplica, não deixa na memória, aplica que você vai ver a transformação. Beijo, tchau!